Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia para você. Com essas palavras nós começamos mais um dia. Começamos na presença do Senhor. Pedimos a Ele a bênção dele sobre a nossa vida. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele esteja aí ao teu lado, com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, sobre a sua família, e que esse dia seja um dia que nós possamos colher muitas bênçãos ao lado do Senhor. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus, Salmo capítulo 108, verso 13, onde a Bíblia diz o seguinte: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Salmo 108, o verso 13. Ao lado de Deus nós soltamos muralhas, ao lado de Deus nós vencemos todas as enfermidades, ao lado de Deus nós alcançamos as maiores realizações que um ser humano pode alcançar, porque é Ele mesmo que calca aos seus pés os nossos adversários. Por isso que logo agora pela manhã, a nossa primeira ação é nos voltarmos para o nosso Criador com palavras de gratidão, reconhecimento e bondade, pedindo a Ele que esteja conosco no decorrer de toda a nossa vida. Cada manhã nesse canal temos a alegria de juntos aqui em oração, com o espírito submisso à vontade do Senhor, clamando pela bênção dele sobre a nossa vida, pedindo para que Ele abra o nosso entendimento, para que nós possamos colocar em prática a palavra do Senhor. De nada adianta entendermos se não a praticarmos. Nós pedimos sabedoria para entender, mas também pedimos forças para praticar a palavra do Senhor. E nesse momento eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 11, o verso 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Nós não podemos apenas começar bem, mas também nós temos que terminar bem a nossa jornada. Salomão começou muito bem, recebeu a bênção de Deus, construiu muitos edifícios, agradou o coração do Senhor e cada vez mais Deus abençoava a sua vida. Mas no percurso, na trajetória da sua vida, gradativamente Salomão começou a deixar de seguir as orientações que Deus queria que Salomão pudesse seguir. E Salomão passou a amar muitas mulheres. Além de se casar com a princesa do Egito, Salomão se casou com muitas mulheres de reis que estavam ao redor de Israel, que Deus tinha pedido que o seu povo não pudesse se unir em casamento a essas mulheres. Nós não podemos menosprezar as orientações do Senhor. Nós precisamos seguir restritamente o que Deus pede para que nós possamos seguir. Foi sorrateiramente, gradativamente, Salomão começa a deixar de lado as orientações da palavra de Deus para seguir o seu próprio coração e no final da sua vida, ele se arrepende dos males, dos erros que ele cometeu na sua trajetória. Todos nós possuímos defeitos, todos nós temos pontos fracos. Salomão era um homem sábio, um dos mais sábios que já pisou sob a face dessa terra, mas também tinha as suas fraquezas, e foi diante das suas fraquezas que Satanás trabalhou. Por estar vulnerável, acabou caindo nas artimanhas de Satanás. O versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia fala que o coração de Salomão não era todo fiel ao Senhor. As suas mulheres lhe induziram a se prostrar diante a ídolos falsos. E para não decepcioná-las, e para não magoá-las, por amor a elas, ele acabou construindo, ele acabou cedendo e acabou se curvando diante de poste-ídolos. E o coração do Senhor não poderia se agradar do seu filho se curvando diante de imagens de escultura. Davi é apresentado como sendo um rei modelo. Davi, na verdade, viveu uma vida fiel ao Senhor. Embora todos nós sabemos, Davi também teve seus momentos de fraquezas, cometeu pecados que foi um escândalo para todo Israel, mas Davi tinha um coração suscetível a reconhecer a orientação e a correção do Senhor. Quando Davi ouvia a palavra de Deus lhe advertindo que ele tinha cometido algum pecado, Davi se arrependia, Davi confessava o seu pecado e Davi se voltava para o Senhor. A palavra de Deus apresenta Davi como sendo um modelo para todos nós. Por isso que nessa manhã, eu e você, nós precisamos a cada dia permitir que a palavra de Deus nos conduza
E quando ela nos apresentar algum ponto negativo, erros que cometemos na vida, nós precisamos tomar a mesma postura que Davi um dia tomou. O caráter de uma pessoa não é medido pelos erros ocasionais que ela possa cometer na vida, mas são pelos erros habituais que alguém pode acumular na sua trajetória. 1 Reis, capítulo 11, o verso 7, a Bíblia diz o seguinte: Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e sobre o monte fronteiro a Jerusalém e a Maloque, abominação dos filhos de Amon. É impressionante como Salomão se envolveu com o pecado. É inadmissível entender o quão longe Salomão foi do Senhor. Além de levantar 2 altares a 2 deuses pagãos, Quemos e Maloque, esses deuses requeriam sacrifício de seres humanos. Salomão não apenas levantou altares para deuses pagãos, mas possivelmente também permitia que houvesse sacrifício de seres humanos nesses altares. Quão longe, quão distante Salomão foi do ideal de Deus. As orientações do Senhor sempre são para o nosso próprio bem. Deus não queria que o seu povo se envolvesse com mulheres pagãs para que não recebesse influência dessa cultura pagã e o seu povo fosse desviado pelo caminho que conduz à perdição eterna. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos nos restringir, nos enclausurar com pessoas que não professam a nossa mesma fé, mas nós precisamos clamar a Deus diariamente para que nós possamos ser blindados pelo céu, pelo Espírito do Senhor, para que a nossa vida seja protegida pelos altos céus, para que nós possamos viver uma vida fiel, praticarmos as verdades que o Senhor determina que todos nós possamos praticar. Salomão não se afastou do Senhor da noite para o dia, foi gradativamente, pecado pequeno, e foi acariciando, foi acumulando. E gradativamente um pecado como um câncer, ele vai crescendo dentro de um ser humano e muitas vezes nós nem percebemos. Foi isso que levou Salomão à destruição. Se nessa manhã falo para alguém que sabe que existe algum mal sendo guardado, acariciado dentro do seu coração, é momento de buscarmos a Deus, confessarmos o nosso pecado, abrirmos o nosso coração para que o médico dos médicos tire de dentro de nós todo esse mal, para que nós possamos nos tornar libertos. Somente assim poderemos alcançar a vitória. Mas se nós criarmos uma tese ou tentarmos defender os males que estão dentro de nós, gradativamente, sorrateiramente, ele irá nos destruir. No versículo 12 e no versículo 13 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o Senhor lembra a Salomão que ele abençoou a Salomão por amor ao seu pai Davi. E muitas vezes nós somos abençoados porque os nossos familiares foram fiéis ao Senhor. Deus pode abençoar um filho pela fidelidade de um pai. Deus pode ouvir a oração de uma mãe, a oração de um pai e abençoar um filho ou um familiar que esteja andando por um caminho tortuoso. Deus não tinha se esquecido dos seus antepassados, mas Deus também fala para Salomão que a sua bênção caiu sobre a vida dele pelo amor e pela aliança que ele assumiu com a cidade de Jerusalém. Jerusalém é um símbolo do amor de Deus para a raça humana. Deus então abençoava também a Salomão pela aliança que ele tinha assumida com a cidade de Jerusalém. 1 Reis, capítulo 11, o verso 14, a Bíblia diz o seguinte: Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita, e este era da linhagem real de Edom. Deus abençoava a Salomão de uma forma grandiosa, mas aqui no original nós nos deparamos com essa palavra adversário, que pode ser como sinônimo Satã ou Satanás. E Deus permitiu que esse rei edomita Hadade se levantasse contra a nação de Israel para atormentar, tirar a paz dos israelitas. Às vezes, os momentos de paz que nós usufruímos em nossa vida, nós vivemos uma vida relapsa espiritual. Foi no momento de tranquilidade que Davi olhou para Betseba, e era no momento de paz que a nação de Israel estava vivendo que Salomão fracassou espiritualmente. Muitas vezes, os momentos mais difíceis da nossa vida, de tribulação, de perseguição, de sofrimento, são esses momentos que nós nos voltamos ao Senhor, que nós apegamos pela fé na mão do Eterno e não soltamos de forma alguma. Nessa terra jamais iremos entender completamente os métodos de Deus,
para que nós possamos um dia receber a salvação em Jesus Cristo. Mas tenha certeza, um dia na presença do Senhor, todos nós iremos exaltar o seu nome e reconhecer que Ele é soberano, magnífico, cheio de amor para todos nós. A presença constante do Senhor não pode permanecer ao lado dos seus filhos se nós menosprezamos a sua graça. Ele insiste conosco, Ele pleiteia conosco, mas Ele não força a permanência ao nosso lado. É um direito que cada um de nós temos que ter. Mas quando nós rejeitamos a misericórdia divina e a graça do Senhor, nós nos tornamos suscetíveis aos ataques de Satanás. O resultado é sofrimento, dor, tristeza e aflição, porque esta é a especialidade de Satanás, matar e destruir. 1 Reis, capítulo 11, verso 26, a Bíblia diz o seguinte: Jeroboão, filho de Nebate, eframita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome de Zerua, levantou a mão contra o rei. Jeroboão se rebelou contra Salomão. Jeroboão era responsável pelas pessoas que faziam trabalhos forçados para Salomão. Aproveitando que essas pessoas estavam insatisfeitas em viver sob a opressão da tirania de Salomão, ele as levou a se rebelar contra o reino de Salomão. Jeroboão e Aias, eles pertenciam da tribo mais forte entre as 10 tribos de Israel, a tribo de Efraim. A sua influência trouxe um grande tormento e rebeldia para Salomão. Foi o próprio Salomão que buscou matar Jeroboão. Para que não morresse, ele buscou exílio lá no Egito e permaneceu no Egito até a morte de Salomão. Muitas pessoas fugitivas buscavam exílio no Egito e foi lá no Egito que Jeroboão se refugiou. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 11 do livro de 1 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: nós precisamos ter plenas convicções onde nós temos mantido os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos pés. Onde mantemos os nossos olhos será a influência que nós estaremos dando para a nossa própria vida. Salomão, pelo fato de ter convivido ao lado daquelas muitas mulheres, ele acabou sendo afetado pela cultura daquelas mulheres. Passou a adorar os seus próprios deuses. Nós precisamos estar atentos ao que nós vemos, o que nós ouvimos e as pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos clamar a Deus para que Ele nos blinde, para que nós não possamos ser afetados pela cultura do presente século. Nós não podemos nos afastar das pessoas que estão no presente século, mas nós precisamos pedir a Deus que a palavra de Deus norteie a nossa vida, seja regra de fé e prática para todo aquele que almeja um dia receber a salvação em Jesus Cristo. Há uma segunda orientação para nós dentro da palavra de Deus. Salomão é escritor de 3 grandes livros que nós encontramos dentro da palavra do Senhor. O Cântico dos Cânticos é o primeiro livro, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Na verdade, quando Salomão escreveu o Cântico dos Cânticos, ele escreveu na sua juventude. Quando ele escreve o livro de Provérbios, ele escreve na fase adulta. Mas quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele já estava à beira da morte. Mas fica uma lição para nós nessa manhã. Se nós vivermos uma fase da vida, por mais importante que ela seja, sem a presença do Senhor, não valeu a pena termos vivido a nossa vida. Todas as fases da nossa vida nós precisamos viver intensamente, mas jamais devemos nos esquecer. Nós precisamos viver intensamente também ao lado do Senhor, amando a pessoa dele, praticando a sua palavra, deixando que ela norteie e guie a nossa vida. Se vivermos assim, nós agradaremos ao Senhor. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, nos aceita, molda o nosso coração, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.